Graças e paz, igreja. Espero que o Senhor Jesus abençoe sua vida. Você que está aqui nessa noite, você que nos assiste pela internet. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus preencha todo o seu coração e abra os seus ouvidos, expanda as suas emoções, a sua mente seja clarificada por aquilo que Ele quer falar, por tudo aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite. Que a palavra de Deus possa realmente arrebatar o seu coração nessa noite, amém? Queridos, nós estamos na 14ª mensagem da série Santas Letras para Vidas Santas. E nesse tempo em que a gente tem declarado nosso amor a Deus, como salmista no Salmo 119, declara o seu amor por meio da palavra e a palavra de Deus, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 119, dos versos 105 a 112, Salmo 119, versos 105 a 112, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios, e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até ao fim. Como eu disse, essa é a 14ª mensagem. A nossa proposta nessa série de mensagens, é pregar sobre todos os subtemas do Salmo 119, que serão 22 ao todo. O salmista, ao escrever esse salmo, ele decidiu usar, para cada grupo de 8 versículos, iniciar com uma letra correspondente do alfabeto hebraico. São 22 letras, e em porções de 8 ele vai trabalhar 22 porções com as letras do alfabeto. Com isso, o salmista quer dizer algo para nós também. Ele quer dizer que Deus fala a nós de forma que nós entendamos, e por meio de toda a palavra. A palavra de Deus, toda ela é digna de ser recebida como tesouro valioso para os nossos corações. E a proposta que eu quero trabalhar com os irmãos essa noite é justamente isto: a palavra como fonte de verdadeira riqueza. A palavra como fonte de verdadeira riqueza, e nesse estrofe, nesses 8 versículos, o salmista nos dá pelo menos 4 joias desse tesouro valioso. 4 joias preciosas, para que eu e você entendamos por que a palavra é essa fonte de verdadeira riqueza. E a primeira joia desse texto, a primeira verdade que esse texto nos traz como riqueza profunda é Salmo 119, versículo 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O salmista, com esse versículo, quer nos trazer a seguinte ideia: fazer da palavra a nossa orientação diária. Quando nós falamos hoje de lâmpada, nós olhamos as lâmpadas ad contínuo, como temos aqui, e esquecemos que essas não são as lâmpadas do tempo do salmista. As lâmpadas do tempo do salmista eram jarros feitos de barro, inserido óleo, e essas lamparinas, elas iluminavam passo a passo. Não é como os nossos faróis hoje, que iluminam a longa distância. Mas eles iluminavam o caminho passo a passo. E também precisavam ser reabastecidas de tempo em tempo, nos fazendo lembrar bastante aquela parábola de Jesus sobre as virgens sábias e as virgens insensatas, que elas levaram suas lamparinas. Um grupo delas levou o dobro de azeite para alimentar as lamparinas, e as outras não. Elas, no caminho a gente compra. Só que nesse processo o noivo chegou. E as virgens sábias entraram no palácio do noivo e as insensatas não entraram.
porque elas não tinham óleo para a sua lamparina. O texto nos mostra que a palavra, como lâmpada para os pés, e aqui ele usa esta ideia, como quem está caminhando e depende passo a passo, dia a dia, tempo a tempo, do próprio Deus. Em que a palavra ela precisa ser para nós um combustível diário, para que possamos entender o propósito e o caminho que Deus determinou para mim e para você. A palavra é esse recurso de Deus, essa joia preciosa, que nos faz viver diariamente a vontade de Deus, a entendermos diariamente a vontade de Deus. A palavra é para o dia a dia, é para cada passo, e nós precisamos ser preenchido dela, de tempo em tempo. Por isso, queridos, homens na história da igreja morreram para que você tivesse hoje o direito de ter a palavra de Deus. Irmãos da igreja perseguida têm sido presos, torturados, porque contrabandiam Bíblias, a palavra de Deus. Etnias choram, clamam para que eles tenham uma porção da palavra de Deus traduzida em seus idiomas. E o salmista, entendendo o valor precioso da palavra, ele nos ensina a buscarmos o Senhor na sua palavra todos os dias, porque só ela é o nosso alimento. Queridos, isso foi muito, muito precioso para Jesus. Todos os passos de Jesus foram norteados pela palavra do Pai. Ele dizia: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai que está no céu. E conquanto a vontade do Pai, ele diz: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir toda a lei, porque esta é a vontade do Pai. E nós, queridos, temos hoje nas mãos muitas e muitas versões da palavra de Deus. Inclusive, lá atrás, o Emerson, nosso querido aí, que está representando a MW, ele tem lá algumas das versões bíblicas atuais, depois você dá uma olhada. Nós temos muitas versões, muitas traduções. Nunca se teve tantas versões e traduções em língua portuguesa, mas também nunca se teve um tempo em que o povo de Deus leu tão pouco a Bíblia como tem lido hoje. Isso nós podemos nos perguntar, algo para mim e para você. Se você já faz parte de uma comunidade de fé há muito tempo, se você já se diz cristão ou se entende cristão há muito tempo, certamente você entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas se eu e você entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, para você que tem mais de 5 anos dentro da caminhada da fé, quantas vezes você já leu a Bíblia intencionalmente toda? Quantas vezes na semana nós intencionalmente nos abraçamos e nos debruçamos com a palavra de Deus? O salmista, por meio dessa linguagem de trabalhar a palavra como lâmpada, ele diz: nós precisamos a cada passo das nossas vidas sermos conduzidos pela luz da palavra. Se essa lamparina, essa lâmpada iluminava passo a passo, não muito distante, pelo contrário, ele iluminava cada passo mesmo, nós precisamos entender que todos os dias das nossas vidas, todas as decisões, todos os projetos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações precisam ser pautadas e pontuadas pela palavra de Deus. Porque se essa joia preciosa não fizer parte das nossas vidas, nós nunca teremos a verdadeira riqueza. O texto continua na sua conversa, e o salmista nos traz a segunda joia preciosa nos versos 106 a 108. Os versos dizem assim: jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos.
A segunda joia preciosa que esse salmista nos traz aqui, para aqueles que querem entendem que a palavra é fonte de verdadeira riqueza, é a seguinte: entender a seriedade que é adorar ao Senhor. Essa linguagem dos versos 106 a 108 é uma linguagem de adoração. A expressão fazer juramento aqui, jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. A expressão dizer assim, aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios, nos faz entender quão sério o salmista via a adoração. Há um pastor querido meu, reverendo Marcelo Galberto, diretor da Mocidade para Cristo do Brasil, que ele diz que, ele fala duas realidades que acontecem muitas vezes na nossa vida cristã, conquanto adoradores. Ele diz que vivemos numa geração que na igreja levanta as mãos no domingo, mas quando você vai olhar as suas vidas na segunda, a ideia é que ao levantar as mãos, eles não estavam adorando ao Senhor, eles estavam dizendo ao Senhor até o próximo domingo, porque daqui em diante, a minha vida é minha e não sua. A outra realidade que ele diz, que muitas vezes acontece, é que no momento do louvor, no momento em que cantamos ao Senhor e no momento em que oramos publicamente, mentimos descaradamente. Porque cantamos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, cantamos que Ele reina sobre nós, cantamos que Ele é o Senhor de tudo, cantamos que Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, e durante a semana estamos dobrados diante dos ídolos dos nossos corações e adorando a eles como o povo de Israel adorou os Baalins. Ele diz o seguinte: aceite a oferenda, aceite os meus votos, eu confirmei, eu fiz e confirmei, eu jurei e confirmei o juramento. Ou seja, ele diz, eu vim de uma caminhada que já disse ao Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina isso. Dia após dia, nós confirmarmos e reconfirmarmos a nossa fé, professando a nossa fé por meio do crermos na palavra do Senhor como palavra de Deus. Jesus Cristo foi tentado com a palavra. Satanás tentou Jesus e a fala de Jesus foi, assim diz o Senhor. Em toda a história da humanidade, desde a criação até hoje, a estratégia do diabo sempre foi a mesma, distorcer a voz de Deus para confundir o seu povo. Ele fez isso com a mulher e o homem no Éden. Ele distorceu aquilo que Deus disse. A mulher disse para ele, não, Deus nos disse, se nós comermos, certamente morreremos. Não, nada disso, come, vocês vão, na verdade, ser iguais a Deus. O homem peca porque negligencia a palavra. O homem peca porque não entende a seriedade que é adorar ao Senhor, cumprindo a sua palavra. E Jesus Cristo, num ambiente totalmente diferente do que o homem estava. O homem estava no jardim, o homem estava naquele momento áureo da criação, num local lindo, gozando das maravilhas de Deus. Jesus não. Jesus estava no deserto, faminto, sedento, e sendo tentado pelo diabo da mesma forma que o primeiro Adão foi. E a resposta de Jesus nesse cenário, num cenário inóspito, num cenário totalmente controverso para ele diz, assim diz o Senhor. O salmista nos mostra que quando nós vivemos uma vida de adoração, e adorar é mais do que estar aqui cantando. Adorar é intencionalmente viver uma vida, como diz a expressão latina, corandel, na presença de Deus. Essencialmente, todos os dias. Adorar ao Senhor é reafirmar as nossas vidas por meio da palavra.
É reafirmar a nossa fé, dizendo: olha, eu creio na palavra, eu vivo a palavra, é responder o amor de Deus em Cristo Jesus com uma vida obediente à palavra de Jesus. Nisto, vocês revelarão que me amam se obedecerem os meus mandamentos, se guardarem. Tiago vai dizer não só guardar, mas guardar e aplicar, guardar e viver. A nossa vida, queridos, ela só tem sentido, e a nossa vida só é enriquecida se nós vivermos e abraçarmos a palavra, de forma que ela nos faça entender quão sério é adorar o Senhor. No dia em que eu fui encontrado por Cristo Jesus, meu primeiro medo foi ser dizimado por Ele. Eu estava na presença de Deus. Eu senti dois sentimentos rápidos ali. Primeiro foi um temor. Eu estou na presença de Deus. E esse Deus sabe que eu sou pecador. Esse Deus sabe quão impuro eu sou. Esse Deus sabe quanto eu sou mau. Quão corrompido é o meu coração. Ao mesmo tempo que a graça dele me atropelava, ia limpando o meu coração, eu entendia: não, esse Deus é aquele que me amou, que transforma a minha vida nesse momento. Eu entendi que eu era o pior dos pecadores, ainda o sou, o mais detestável deles. Mas no meu encontro com Cristo, eu entendi também que eu era o mais amado de todos. E que adorar ao Senhor, queridos, estar na presença dEle, não é algo que eu faço só da boca para fora. Mas tenhamos cuidado com as nossas palavras. Eclesiastes diz que é melhor que você não faça nenhum voto diante do Senhor, do que faça e não o cumpra. Nós não podemos brincar com Deus, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Nós falamos do Deus amoroso, nós falamos do Deus misericordioso, o Deus da paz, o Deus da alegria, o Deus santo, mas é este Deus, de forma integral, que também é fogo consumidor. E nossas palavras não podem ser pronunciadas, como diz o judeu, divereruá, palavras soltas ao vento. As nossas palavras precisam ser conscientes, porque o nosso culto é racional. O nosso culto não é só emotivo. Embora o Espírito Santo, ele trabalhe as nossas emoções e nos faz, nos movimenta com amor, graça, com lágrimas, com sorriso, com vontade de dançar, com levantar de mãos, mas também a nossa mente está plenamente cativa em obediência a Ele. E nós precisamos ter seriedade. O salmista diz: eu jurei e confirmo o meu juramento. E muitas vezes, queridos, como diz essa verdade preciosa, votos e adoração estão presentes, não só nesses versículos, mas nas nossas vidas, como expressão de nossa vida para Deus. Quando oramos, quando cantamos, ou quando falamos sobre com outras pessoas, precisamos ter integridade no que fazemos e também no que falamos, no que concerne a palavra de Deus. E ele diz o seguinte, que adorar ao Senhor de forma séria pode trazer um risco completo para as nossas vidas. Ele diz: eu jurei e confirmei guardar os seus juízos, mas eu estou aflitíssimo. E por que eu estou aflito? Ele sabe que uma vez que nós lançamos diante de Deus as nossas ofertas, nós lançamos diante de Deus as nossas vidas, nós precisamos entender quão sério é isso. Olha Abel e olha Caim. Por que Deus reprova Caim e aprova Abel? Abel, ele tira da primícia, ele sacrifica a primícia das suas ovelhas. Assim que as suas ovelhas pariram,
ele foi e retirou os primeiros, os primogênitos ali. Caim não, Caim esperou a produção dele. Quem sabe até fez lá já um bolo de cenoura, uma abóbora assada. E depois de tudo isso é que ele retira algumas coisas e entrega ao Senhor. Abel entendeu que adorar ao Senhor é coisa séria. Que precisamos entregar ao Senhor as nossas primícias, o melhor de nós. Precisamos ser íntegros diante desse Deus, entendendo que Ele nos dá o melhor, nós precisamos dar a Ele também aquilo que Ele nos dá, a excelência. Precisamos nos apresentar de forma excelente, em todas as áreas das nossas vidas, e Deus reprova Caim, porque Caim dá qualquer coisa para ele. E adorar ao Senhor, não há possibilidade de adorarmos ao Senhor de qualquer forma. Porque Ele, nas suas santas letras, na sua santa palavra, estabelece a forma como temos que adorá-lo. No Antigo Testamento, Ele deu leis específicas, leis cerimoniais. Até o tipo de incenso, a mistura do incenso Ele colocou, como teria que ser o tabernáculo, como teria que ser o véu, quais eram as proporções. E isso nós vemos que Deus, Ele não é um chato. Ele está querendo nos ensinar a obediência. E que Ele quer ser adorado como Ele deseja ser adorado, porque a primeira coisa que acontece com o homem após a queda é que o homem passa a adorar a Deus de forma errada. Quebra-se o vínculo da verdadeira adoração. Nós passamos a adorar a Deus da forma como nós queremos e não como Ele quer, e isso é muito diferente. E quando nós queremos adorar ao Senhor como Ele deseja ser adorado, nós precisamos nos debruçar na palavra. Precisamos ir lá para Atos, que diz como é que é o processo de uma igreja que adora o Senhor. Ela adora vivendo a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, adora evangelizando, discipulando, batizando, ensinando. Ela adora o Senhor com todos os seus bens, com todo o seu coração, com toda a sua vida. Ela adora o Senhor sendo chamado porção de Cristo Jesus, pequena porção de Cristo. Ela adora o Senhor com seus dons e talentos, ela adora o Senhor revelando o fruto do Espírito onde ela está. Ela adora o Senhor, lutando as lutas do Senhor. Ela adora o Senhor em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai busca. E a adoração foi corrompida também com o pecado, porque o homem passa a adorar a criatura e não o Criador. E nós passamos a adorar coisas, realidades, ideologias, pessoas, e não o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o infinito Deus homem, o Verbo encarnado. Nós não adoramos a Trindade, Excelso e Augusto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Passamos a adorar muitas outras coisas. Adoramos família, adoramos dinheiro, adoramos cargos, adoramos sistemas políticos, adoramos personagens políticos, adoramos tantos outros. Sem contar a adoração dos ídolos do coração, que não são projetados. Adoramos a nós mesmos. Mas o chamado do salmista é adorarmos o Senhor e tão somente ao Senhor, e entendermos que isso é coisa séria. Que só a palavra, vivida e lida e buscada dia após dia, nos faz jurar e confirmar o juramento, e viver e pagar esses votos diante do Senhor. Votos espontâneos, não são votos obrigatórios. Ele deixa muito claro, não é Deus quem o obrigou. É que ele respondeu por meio desse encontro maravilhoso com Deus. Ele decidiu viver uma vida santa, como santo é o seu Deus. A terceira joia preciosa desse texto, nos versos 109 e 110, que diz assim: estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. A terceira joia é que nós devemos usar a palavra como desativador de armadilhas nas nossas vidas. Lidando com adolescentes e jovens na caminhada, lidando também com adultos na caminhada. Muitas vezes eu
sento e a única coisa que eu penso é, se você tivesse aplicado aquilo que Jesus Cristo falou em tal texto, em tal livro, aquilo que o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago falaram nas suas cartas, João falou nas suas cartas, no seu evangelho, se você tivesse visto a história de tal juiz, tal rei, tal personagem bíblico, você não teria repetido esse erro. Muitas decisões das nossas vidas, a nossa vida é um campo minado, querido. A nossa vida é um campo minado. O inimigo botou minas em todas as áreas das nossas vidas. Você passa na caminhada, você tem que tomar cuidado. E qual é o elemento que desativa essas armadilhas, essas ciladas? É a palavra. É a palavra no seu coração, é a palavra na sua mente, é a palavra na sua vida, é a palavra nos seus lábios, é a palavra no seu lar, é a palavra no seu trabalho, é a palavra nos seus estudos, é a palavra de Deus na sua vida, dia a dia, passo a passo, momento a momento, decisão a decisão. É a palavra de Deus que nos ensina a desarmar a desativar essas armadilhas que podem explodir nas nossas vidas, causando ferida em nós e naqueles que estão ao nosso redor. Precisamos aprender a detectar essas minas e desarmá-las por meio da palavra. Relacionamentos espúrios, de namoro, amizade, há tantas outras coisas. Escolhas espúrias no dia a dia. Decisões erradas de como você vai tratar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Decisões erradas. Que se você for pautar pela palavra, você vai entender claramente a palavra. A Bíblia, ela não é um livro, assim, de segredos, que só os iniciados conseguem entender. A Bíblia não é um livro das religiões de mistério. A Bíblia é um livro claro, límpido, aberto, para que você leia, você entenda. Para que filhos tomem decisões sábias ao ouvir provérbios dizendo, filho meu, ouve os ensinamentos de teu pai e de tua mãe. Ao ler lá em Cântico dos Cânticos e aprender como é que você tem que galantear a sua esposa, galantear o seu esposo. Quando você olha para os Salmos e você vai entender como você vai viver uma vida de entrega ao Senhor, de abertura do seu coração, para que você não seja um hipócrita diante do Senhor e você não caia nas armadilhas e nos laços do inimigo. A palavra de Deus é essa joia preciosa que nos ajuda a desativar as armadilhas do dia a dia. E o salmista nos ensina isso. Nós precisamos entender que ao caminhar nos campos minados da vida, nós só conseguimos evitar as explosões ou maiores ferimentos quando nós somos preenchidos pelo conhecimento da palavra. Guardar na memória é fazer lembrar em todas as situações da vida, trazendo a sabedoria e o conhecimento de Deus para cada uma das situações da vida, por mais complicadas que elas sejam. A quarta verdade que esse texto nos traz, a quarta joia preciosa desse tesouro de Deus, que nos faz entender a palavra como fonte da verdadeira riqueza. Os versos 111 e 12 dizem, os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Essa quarta joia enche o teu coração com o que realmente é precioso e duradouro. Para de saciar sua fome com miojo espiritual. Para de saciar sua fome com barrinhas de proteína espiritual. Pipoca espiritual não enche a barriga de ninguém, só engana. Nós precisamos nos debruçar na palavra e nos alimentar dela. Ela é o verdadeiro alimento, ela realmente que é preciosa. Para de dar valor àquilo que não tem valor. A Bíblia diz, não investe o seu tempo, não invista o seu tempo naquilo que não é pão. E aqui eu quero fazer uma leve forçação de barra.
na perspectiva de que Jesus Cristo diz: eu sou o pão da vida. Não invista a sua vida naquilo que não esteja de mãos dadas com Jesus, naquilo que não seja Jesus. Nós precisamos, queridos, entender o que é realmente precioso e duradouro, e a palavra de Deus é duradoura. Pode passar impérios, podem passar ideologias, séculos, tempos, mas a minha palavra não vai passar. É isso que Jesus diz. Por que a palavra não vai passar? Porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. E a palavra inspirada e a palavra encarnada, elas estão conectadas, porque a inspirada fala da encarnada, revela a encarnada. E é por meio da palavra de Deus que nós sabemos quem é Jesus. E é por meio de Jesus que nós entendemos a vida eterna. Só há vida eterna em Cristo. E se eu e você precisamos dar algo de valor, entender o que é valioso, vamos para a palavra. Ela é valiosa, ela é o tesouro maior que temos nas mãos, porque ela revela o Deus que é o nosso bem maior, como lemos hoje no Salmo 16. E aqui, o comentarista bíblico Warren Wiersbe diz assim: uma simples leitura superficial da Bíblia não coloca tesouros espirituais em nosso coração. Garimpar tesouros é um trabalho árduo, mas também alegre, quando garimpamos a Bíblia enquanto o Espírito nos conduz à verdade. Então o Espírito nos ajuda a transformar essas riquezas em moedas, que podemos investir em nossa vida, obediência, e na vida de outros, testemunho. Por vezes, Deus nos faz passar pela fornalha do sofrimento. E aí, aqui ele diz que antes ele fala das ciladas e das aflições dele, a fim de que fiquemos mais preparados para receber o tesouro da nossa vida. Tiago vai falar isso sobre as provações. A palavra não precisa ser depurada, porque ela já é preciosa, imensuravelmente preciosa, mas nós precisamos ser depurados, a fim de apreciar a verdade de Deus e de nos apropriar dela. Uma vez que o nosso coração está determinado a obedecer a palavra, a vida também entra no rumo certo. E o salmista, ele vai dizer que ele recebeu um legado perpétuo. Ele é do povo da aliança. Ele faz parte desse povo e ele entende que o pacto de Deus com esse povo é eterno. Ele entende que o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele diz que ele faria desse povo um povo dele, no nome dele, que vai revelar a sua face, a sua santidade. Ele é esse Deus eterno e o seu povo também será eterno. Até então, esse salmista ainda não conhecia o Messias. Até então, esse salmista possivelmente não conheceu a visão de Daniel, da pedra que cai e vai derrubando os reinados e se estabelece, se torna então um reinado para todo sempre. Mas ele conhecia da promessa do Senhor a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés e a todos os anteriores a ele, a Davi, onde Deus promete um trono perpétuo para o descendente de Davi. Ele sabia disso. Então essa aliança de Deus é perpétua, esse legado da aliança é perpétuo. E ele diz: eu faço parte desse legado. Eu recebi os teus mandamentos, os teus testemunhos como legado eterno. Eu não entendo porque as pessoas acham que a gente tem que abolir o Antigo Testamento. Isso é uma heresia sem fim. Você olha para o Antigo Testamento e as pessoas falam: não, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Se o Antigo Testamento não revela o mesmo Deus, então Cristo é ninguém. Rasga o Novo Testamento porque ele não vale de nada. O Novo Testamento é a leitura do Antigo Testamento. É a leitura e a lente é Cristo Jesus. E ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos de Gênesis a Malaquias, Cristo sendo prometido e ele é a revelação do Pai. Hebreus diz: outrora Deus falou por meio dos profetas aos patriarcas, hoje Deus fala plenamente por meio de Jesus. É um legado eterno, perpétuo. Receber como legado a palavra da aliança é um pacto eterno e com um prêmio final,
que diz, olha, induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. E aqui a expressão até o fim, não é porque um dia isso vai acabar. Como se finalizasse e acabou tudo. Não. Até o fim aqui é uma ideia no hebraico de receber um prêmio. De receber de Deus a recompensa de uma vida vivida de forma perseverante por meio da palavra de Deus. O que faz todo sentido quando o apóstolo Paulo diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé e já me é esperada a coroa de vida que é reservada para aqueles que creem na vinda, na ressurreição de Jesus Cristo. Essa quarta joia preciosa nos faz entender que vale a pena viver uma vida debruçada e aplicada na palavra de Deus. Porque aqueles que o fizerem, o fazem primeiro porque entendem que Deus os transformou para a sua glória. Os fazem porque entendem que a resposta à santidade de Deus é uma vida, a resposta à graça de Deus é uma vida santa, e o amor de Deus é uma vida obediente. O fazem porque entendem que são amados profundamente por esse Deus. O fazem porque entendem que essa palavra, ela os preenche da vida, dia após dia. Eles fazem isso porque entendem aquilo que Jesus Cristo falou. Pai, eu oro por eles, para que onde eu estiver, eles estejam comigo. E isso coaduna com o que Jesus Cristo diz, eu estarei convosco até o fim dos séculos. Não significa que quando acabar tudo isso, Jesus não vai estar mais com a gente. Essa não é a ideia. Pelo contrário. Porque quando acabar esse tempo de aflição, nós viveremos aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para nós. Mas que ele deu um pequeno spoilerzinho, lá em Apocalipse 19, 20, 21 e 22. Quando a besta, o anticristo, a grande meretriz, a serpente, o dragão, são todos lançados. E aonde o cordeiro, levantado, com a sua noiva, vive as suas bodas. Está lá. Eu desafio você a ler a palavra de Deus. Não só numa leitura superficial, mas numa entrega total à palavra inspirada de Deus, para que a palavra encarnada de Deus cresça em você todos os dias e você diminua cada vez mais, como foi pregado pelo nosso pastor Josias no domingo passado. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que a palavra de Deus seja para você uma fonte verdadeira de riqueza e que essas joias preciosas possam abrilhantar o teu coração, os teus dias e a tua vida para a glória de Cristo Jesus, até que Ele venha, e Ele virá. Feche seus olhos, fiquemos em pé, oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Que a tua palavra seja para nós essa fonte de verdadeira riqueza. Que entendamos quão precioso, Senhor Deus, é estar na tua presença e quão sério é adorar o Senhor. Deus vivo, que nós possamos viver, ó Pai, a tua palavra todos os dias, que nós nos debrucemos nela, esperemos dela, Senhor Deus, ansiemos nela, ó Pai, para que vejamos os teus propósitos dia a dia em tudo que fizermos. Da mesma forma que ela seja, ó Deus, esse instrumento do Senhor, para que nós possamos desarmar as ciladas do inimigo. Que nós sejamos revestidos da armadura do teu Espírito e a palavra seja esta arma que nos faça, ó Deus, derrubar, ó Pai, os inimigos, ó Deus, da nossa alma. Senhor, que por fim tua palavra seja, Senhor Deus, realmente nos nossos olhos, ela tem o valor que ela tem, Senhor. Que nós vejamos, ó Pai, limpa os nossos olhos, para que enxerguemos, ó Deus, quão preciosa é a tua palavra, quão necessária é a tua palavra, quão essencial, ó Deus, ela é nas nossas vidas. Faz dela o nosso alimento diário e que nas nossas vidas ela seja um tesouro brilhoso a iluminar, ó Deus, as pessoas que estão ao nosso redor. E agora, igreja do Senhor,
seja a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as comunicações eternas do Espírito Santo de Deus sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, sobre sua família e sobre todo o povo que invoca o nome do Senhor hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém.